Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4. Carta aos Romanos, capítulo de número 4. Hoje nós vamos para a 8ª mensagem na carta de Paulo aos Romanos. O tema dessa noite é a justificação de Abraão. Leiamos a palavra de Deus. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão fosse justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que foi a fé imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na circuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E se fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, o nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém, meus irmãos. Vocês provavelmente estão acompanhando essa série de exposições, e aqueles que não têm vindo em um dos cultos, né? Porque nós temos hoje que optar por um dos cultos, você tem a opção de acompanhar as mensagens no canal da nossa igreja, para que você não perca a linha de raciocínio, para que você entenda a exposição da carta de Paulo aos Romanos. Mas para facilitar, para a gente entender o capítulo 4, eu quero fazer uma rápida recordação daquilo que nós já aprendemos. No capítulo 1, nós vimos que Paulo tem a intenção de pregar o evangelho na Espanha.
Paulo escreve à igreja de Roma, uma igreja onde ele não tinha tido ainda a oportunidade de estar fisicamente, presencialmente, então a igreja não conhecia o apóstolo Paulo, e ele escreve à igreja pedindo aos irmãos que mantivesse ou que desse recursos para que ele pudesse pregar na Espanha. E como é que Paulo faz isso? Paulo, ele começa escrevendo e mostrando aos irmãos que Deus, ele se revela. Ele se revela aos ímpios. Primeiro, na consciência, todo ser humano tem o senso de divindade. Então, na consciência de todo ser humano está incutido a ideia da existência de Deus. E também na criação, Deus se revela, seus atributos invisíveis, sua divindade e seu eterno poder. Só que essa revelação que Deus faz de si mesmo, ela não é para salvar o homem. Antes é para que o homem esteja indesculpável diante de Deus. É isso que Paulo diz, que o homem pega essa verdade de Deus e sufoca por causa da injustiça. E aí ele fala que então esse homem que sufoca a verdade de Deus, ele pratica vários pecados porque o seu coração é idólatra. E ele vai citar lá várias práticas pecaminosas: homossexualidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, e tem uma espiral, ele cita mais de 20 pecados. E aí Paulo diz que a justiça de Deus, ela se revela exclusivamente no Evangelho, que é o Evangelho que revela a salvação. Então, essa verdade de Deus para a nossa salvação está exclusivamente contido no Evangelho. Aí ele ataca os judeus e diz assim: vocês são impenitentes, vocês não se arrependem dos seus pecados, vocês são orgulhosos, se apegam à circuncisão. Eles achavam que a prática da circuncisão já era suficiente para a salvação. E no capítulo 3, então, ele faz, além dessa acusação, um debate imaginário, né? Então tem 5 perguntas e 5 respostas. E hoje de manhã nós vimos como é a justificação pela fé. Aí Paulo disse assim: olha, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e ele ensina sobre a justificação pela fé. É nesse ponto que nós estamos na carta aos Romanos. E agora, a pergunta que surge é a seguinte: bom, se a salvação é em Jesus Cristo, e se ela acontece porque Deus nos justifica dos nossos pecados em Cristo, pela fé na sua pessoa, como é que fica o caso de Abraão? Se Abraão veio antes, então como é que o nosso pai Abraão foi salvo ou foi justificado? Essa é a pergunta que Paulo responde no capítulo 4. E eu quero apresentá-la aqui, meus irmãos, em algumas partes separadas. A primeira, Paulo vai dar um argumento em resposta a essa pergunta. Isso está do verso 1 até o verso 8. Veja o verso 1, começa assim: que diremos, pois? Terá alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Vejam, Paulo é judeu, por isso que ele começa dizendo: Abraão, nosso pai, segundo a carne. Isso significa que Abraão é o seu ancestral, é o seu antepassado. Então os judeus vieram de Abraão. Mas Abraão não só não viu claramente a justiça em Cristo, porque Abraão não viu Cristo sendo crucificado, como Abraão também não viu as leis que Deus deu a Moisés. Os rabinos naquela época diziam que 400 anos antes Deus havia se revelado a Abraão e havia mostrado as leis que ele futuramente daria a Moisés, para que Abraão então observasse a lei para que fosse salvo por obediência. Isso era uma lenda, né? Era um valor imaginário entre os judeus. E agora Paulo vai dizer assim: olha, ele é o nosso descendente segundo a carne. Verso 2: se Abraão foi justificado pelas obras, então tem do que se gloriar. Se vocês acreditam que Abraão foi salvo porque Abraão praticou a lei que Deus revelou a ele, porque Abraão praticava boas obras, então ele tem do que se gloriar. Por quê? Porque somente aquele que recebe a salvação como um favor imerecido,
este sim não pode se gloriar, porque lhe foi dada a salvação. Foi o que eu disse de manhã. Uma coisa é você contratar uma pessoa para lhe prestar um serviço. Então, se você contrata um pedreiro e você fecha com ele um determinado serviço, quando ele terminar o serviço, você tem que lhe pagar. Você não está dando dinheiro a ele. Você está lhe pagando uma dívida, porque ele prestou um serviço, ele realizou uma obra. Se a salvação de Abraão foi alcançada porque ele fez alguma coisa, Paulo está dizendo, então ele tem do que se gloriar. E aí Paulo continua, mas não diante de Deus. Porque diante de Deus, Paulo lembra o versículo 23 do capítulo 3. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, diante de Deus, ninguém pode se gloriar. Lembra do que ele disse no capítulo anterior? Onde está, pois, a vossa jactância, o vosso orgulho? Como que alguém pode dizer assim, olha, eu alcancei a salvação porque eu mereci a salvação? E aí, então Paulo convida eles a observarem as Escrituras. E aqui a gente começa a entender que Abraão ouviu o Evangelho. Abraão ouviu o Evangelho. Veja o verso 3. Pois, que diz a Escritura? Veja que a fonte de autoridade do apóstolo Paulo são as Escrituras. Paulo não está dizendo o que ele acha. Paulo não está criando uma nova doutrina. Paulo sabe que os escritos do Antigo Testamento, os profetas, a lei, os salmos, eles são tidos como os oráculos de Deus. Os judeus creem na palavra de Deus, nas Escrituras. E aí então, Paulo os convida a fazer uma leitura. Pois então, o que diz as Escrituras? E aqui, meus irmãos, nós vamos precisar lembrar de Gênesis, capítulo 15, do versículo 4 ao versículo 6. Paulo vai chamá-los a um acontecimento, a lembrar um acontecimento na vida de Abraão. Diz assim, eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora, o que pressupõe que Abraão estivesse dentro de uma tenda, e disse, olhe agora para os céus, e conta as estrelas se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Esse texto do Gênesis mostra o momento em que Deus fez a promessa para Abraão, só que Abraão não tinha filhos. E Abraão era um homem já avançado em idade. Então, o que é que ele sugeriu? Que o seu servo Eliezer, um damasceno, fosse então o seu herdeiro. E a resposta de Deus a esse desejo de Abraão foi, não. Você vai ter um herdeiro. E aí ele chama Abraão para olhar para as estrelas e disse assim, olha, se você pode contar, conta as estrelas, pois assim será a sua descendência. E o texto termina dizendo que isso lhe foi imputado por justiça, porque ele creu no que Deus disse a ele. Meus irmãos, Deus nunca disse a Abraão que ele seria salvo por obediência. Deus nunca disse a Abraão que ele seria salvo por observar algum tipo de lei que Deus houvesse estabelecido. O que Deus faz aqui a Abraão é um convite para que ele apenas creia na sua promessa. Por isso que ele diz que ao crer, isso lhe foi imputado como justiça. E agora, como é que a gente vai entender essa passagem? O que isso significa? Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 6 ao versículo 8. Eu li essa passagem hoje à tarde para a Patrícia e fiz uma pergunta para ela e vou fazer essa pergunta para você. Você não precisa responder para mim, mas você vai responder para você mesmo. E eu espero que você se surpreenda com a resposta. Veja o que Paulo disse aos Gálatas, capítulo 3, versículo 6 ao versículo 8. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça,
Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Por isso que eu disse que Deus pregou o Evangelho a Abraão. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse a mesma coisa. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Qual era o Evangelho? Em ti, Abraão, todas as nações serão benditas. Quando Deus prometeu uma descendência a Abraão, o que é que vem na sua mente? Talvez você tenha pensado assim: Deus prometeu uma multidão de gente. Porque Deus falou para Abraão: conta as estrelas, se é que ele pode contar. Deus prometeu um povo a Abraão. Mas é o fato de Abraão crer que dele teria uma grande descendência que isso lhe foi imputado como justiça? Simplesmente porque ele era um homem já idoso, sua mulher já de idade avançada, amortecida, idosa, né? Essa é a palavra. Só porque Deus prometeu um filho e uma descendência, então ele creu nisso, isso é o Evangelho que Paulo está dizendo? A resposta de Paulo está no versículo 16 do capítulo 3 de Gálatas. E ele diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é quem? Cristo. Quando Deus prometeu a descendência a Abraão, ele estava prometendo o que ele prometeu lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. É o descendente da mulher. Deus estava dizendo a Abraão que da descendência dele veria o Messias. E Abraão creu nisso, e isso lhe foi imputado como justiça. A salvação sempre foi através de Jesus. Qual a diferença daqueles que estão no Antigo Testamento e nós que estamos no período do Novo Testamento? No agora. Né? O escritor aos Hebreus diz assim: tendo Deus outrora falado, Antigo Testamento. Falou muitas vezes e de diversas maneiras, mas nesses últimos dias, hoje, já falou-nos através do Filho. A diferença é que os personagens do Antigo Testamento olhavam para frente no Messias que seria revelado. Nós olhamos para trás e celebramos o Messias que já foi revelado. Então Paulo está dizendo que Abraão creu em Cristo. Ele não tinha revelação clara, definitiva como nós temos, mas como eu também disse de manhã, o Antigo Testamento estava em sombras, em penumbra. Os rituais, tudo que Deus havia estabelecido apontava para uma revelação que seria progressiva, e ele creu. Por isso que do versículo 4 ao 5 existe um contraste entre o sistema de salvação pelas obras e o sistema de salvação estabelecido por Deus, que é pela fé. Só existem duas religiões no mundo: a religião de Deus e a religião dos homens. A religião das obras e a religião da fé. A religião do mérito e a religião da graça. Ou você crê que a salvação é de Deus, é pela fé e é gratuito, ou você crê que a religião é algo inventado pelo homem, meritocrático e precisa de obras. Porque, irmãos, qualquer crença ou ela consiste em um ou no outro. Não existe outra maneira. Sempre foi assim. Lembre-se da queda. Quando Adão e Eva pecaram, não foram eles que procuraram Deus para se retratar pelo seu pecado. Mas a Bíblia diz que Deus, ao entardecer, como sempre fez, foi ao encontro de Adão e Eva, e sua voz ecoava no jardim. Eles, no entanto, se esconderam. Deus é que foi ao encontro deles. Eles disseram assim: olha, Adão disse: eu pequei, vi que estava nu, temi e me escondi. A salvação sempre foi pela graça. Deus, quando imolou um animal para fazer vestimentas para cobrir a nudez, e nudez ali, eu já disse isso, é um eufemismo,
Não é que eles estavam preocupados em ver o físico, a genitália, não é isso. A ideia da nudez é que eles viram que a glória de Deus se esvaiu, se foi. Eles perderam o brilho da glória de Deus, porque eles sabiam que haviam pecado, a morte espiritual. Então Deus foi ao encontro. E como é que Deus proveu a redenção? Através do sangue. Um animal foi imolado, a pele dos animais foram usadas para fazer vestimentas para cobrir a nudez de Adão e Eva. Então, quando a gente estuda a teologia da aliança, na teologia reformada, nós aprendemos que o conceito de culto sempre foi sacrificial, sempre houve derramamento de sangue. Desde que Adão e Eva pecaram, eles não conheciam a morte. Deus disse, olha, o dia em que vocês comerem, no dia em que vocês desobedecerem, certamente vocês vão morrer. Mas eles não morreram assim, comeu o fruto e puf, caiu morto. No entanto, a pele do animal que foi utilizada para cobrir a vestimenta proveio de uma morte. Para Adão e Eva aquilo era chocante, ver a morte de um animal, para quem nunca tinha visto a morte antes. E como a gente consegue entender isso? Progressivamente. Quando Caim e Abel, então apresentam os dois únicos tipos de religião que existe. Caim, religião dos homens. A religião que define que culto tem que ser do jeito que a gente acha que tem que ser. Abel, religião de Deus. O culto tem que ser do jeito que Deus mandou ser. Vejam, meus irmãos, o que diz em Gênesis 4, do 3 ao 7. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Vejam, o texto é muito claro. Ambos prestaram culto a Deus, ofereceram uma oferta a Deus. Caim trouxe do fruto da terra, e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. O que é que Deus disse para Caim? Se você fizer certo, certamente receberei. E ao mesmo tempo disse, agora, vigia. O pecado jaz à porta do seu coração. Essa ideia aqui no hebraico é como um animal à espreita para pegar uma presa, para dar o bote. Deus disse para Caim assim, o pecado está sempre à espera de uma ocasião no seu coração. Cabe a você resistir a ele. Faça o que é certo. E aqui eu quero fazer uma aplicação muito prática. Eu não sei qual o conceito claro que você tem de culto a Deus. Mas eu sei que hoje existe muito pragmatismo. Muita gente fala assim, eu acho que culto tem que ter mais algum tipo de atividade assim mais prática, uma interação melhor. Já viu isso? O pastor tinha que ser mais um coaching, uma mensagem mais motivacional. Tinha que ter algumas apresentações, uma dança talvez, um jogo de luzes, alguma coisa assim. Porque nós sempre vamos ser tentados a criar métodos com o objetivo de satisfazer o nosso próprio coração. Por isso que Deus diz para Caim, Caim, vigia. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu estabeleci um jeito de fazer culto. Não é você, Caim, que tem que mudar. O diabo o pecado está à espreita, mas tome cuidado. Se você fizer certo, eu recebo. Caim foi lá e pegou fruto da terra. Deus nunca pediu fruto da terra. Abel foi lá e matou um animal. É sacrifício que Deus quer. Para apaziguar a ira de Deus, tinha que ter derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o que a gente está aprendendo aqui, meus irmãos, é que há um contraste do verso 4 ao verso 5, há um contraste entre o sistema meritocrático
de culto estabelecido muitas vezes no Antigo Testamento, no qual os judeus se apegavam com a forma que Deus havia estabelecido. E Paulo então fecha o seu argumento usando duas personagens do Antigo Testamento. Eles perguntaram de Abraão. Paulo fala sobre Abraão e sobre Davi, que também é uma pessoa muito importante na história dos judeus. E do verso 6 ao verso 8, aliás, olha no verso 6, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras. Isso aqui é uma referência a Salmo 32, do 1 ao 2. Paulo está dizendo assim, não somente Abraão foi justificado pela fé, porque quando Deus o chamou, ele sequer tinha participado da circuncisão, mas também Davi, que é o homem segundo o coração de Deus e que era tão amado e tão querido para os judeus, mesmo Davi, ele reconheceu isso no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Tanto Abraão quanto Davi foram salvos pela fé. Então o que é que Deus está nos ensinando? Que não há méritos na salvação. Você não recebeu a salvação porque você é bonzinho. E não existe também essa ideia de que uma hora salvo, outra hora perdido. Uma hora salvo, outra hora condenado. Agora eu estou crente, estou salvo, agora eu vou para o inferno. Salvo é salvo, ou não é salvo. O cristão permanece firme, o cristão tem seus momentos de dificuldade, de deslize, de esfriamento, de abatimento, mas ele permanece crendo no Senhor. Porque Deus nos justifica pela fé nos méritos de Jesus, não é no que eu faço. É por isso que eu posso me sentir abatido, pelos reveses da vida, pelos acontecimentos inesperados, pela dor, pelo desgaste, as angústias, porque a gente faz planos e não dá certo, porque a família enfrenta problema, porque o mundo está passando por problema e eu faço parte da humanidade, eu também sinto os efeitos, todo mundo está sofrendo. Mas a minha salvação não está fundamentada naquilo que eu faço. Ela está fundamentada nos méritos de Jesus. Portanto, ela é aplicada a mim pelo Espírito, ela é o selo da minha salvação. A circuncisão era o selo da aliança de Deus com o povo, os descendentes de Abraão. O Espírito Santo é o selo de que eu sou salvo. É a garantia. Como é que eu sei que sou salvo? Porque o Espírito de Deus habita em mim. Não é algo que eu vejo. E nem sempre eu sinto. Tem muita gente que confunde. Pensa que eu senti que Jesus estava me chamando porque no dia do apelo para aceitar Jesus, eu senti um arrepio e eu senti uma coisa, eu fui lá na frente. Não é isso. Não é isso que nos ensina as Escrituras. Mas a salvação nos é aplicada pelo Espírito. Vejam, meus irmãos, agora Paulo diz que o chamado de Abraão é para todos os que são, aliás, que o que Deus faz a Abraão é chamar a todos quantos vêm da sua descendência, verso 9 ao 12. Então o chamado de Abraão é também o nosso chamado, versículo 9. Por fim, os judeus, eles concordam com o argumento de Abraão, que Abraão foi justificado pela fé. Porém, olha o que eles perguntam. Mas ele não era circuncidado? Logo, a salvação não é apenas dos judeus? Se Abraão foi justificado pela fé, porque ele creu na promessa, isso lhe foi imputado como justiça, eles estão fazendo agora a pergunta para Paulo, mas Deus não mandou depois Abraão praticar a circuncisão? Então nós também não temos que praticar a circuncisão? Lembra dos judaizantes? Qual era a dificuldade que Paulo encontrava nas igrejas? Porque os judeus estavam dizendo assim, olha, realmente Jesus é o Messias, mas não é só crer em Jesus, vocês têm também que guardar o sábado, que praticar a circuncisão. Eles queriam manter os ritos da antiga aliança. E eles perguntam para Paulo assim, mas Abraão não era circuncidado, logo a salvação não é apenas dos judeus? Porque a circuncisão havia se tornado um símbolo de patriotismo, de nacionalidade. Então, existia um orgulho em ser circuncidado.
Os judeus sentiam orgulho disso. Eles não se relacionavam com pessoas que não eram circuncidadas. Se um judeu tivesse contato com uma pessoa não circuncidada, ele precisava depois passar por um banho, uma espécie de cerimônia, um ritual para que ele fosse então purificado. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos coisas maravilhosas a respeito do que Deus fez através de Abraão. Por quê? Porque quando Deus chama Abraão, Deus faz o chamado, Deus muda o seu nome. Então a circuncisão, que é o símbolo visível desse chamado de Deus, faz com que Abraão tenha uma mudança de nome. Vejam, era Abrão, que significa pai exaltado. Depois ele é chamado de Abraão, que significa pai de muitas nações. Esse é o chamado de Deus. E nós vamos observando aqui que Paulo, versículo 11 ao versículo 2, ele traça uma narrativa. E ele fala das pisadas de Abraão. Ele vai contar dos acontecimentos da vida de Abraão. Os acontecimentos que estão registrados nesses versículos nos faz lembrar Gênesis 15, quando Deus faz a promessa a Abraão. Nos faz lembrar de Gênesis capítulo 17, quando ele já tinha um filho. Lembra que ele teve primeiro o Ismael. Isso aqui também nos ensina muito, porque ele recebeu a promessa de Deus, mas ele precisou passar por um momento de amadurecimento na sua fé. Porque ele aceitou a proposta de Sara para que ele fizesse um filho em Agar, para que ele tivesse um descendente. Primeiro ele queria Eliezer, o servo damasceno. Depois ele faz um filho na sua serva, que é Ismael. E aqui ele já está com 13 anos no capítulo 17, e aí Deus vem para Abraão e diz assim, circuncida agora vai fazer um sinal físico. Você, todos os homens, Abraão era nômade, ele já tinha centenas de pessoas na sua família, e Deus diz assim, a partir do 8º dia de vida, todos os homens devem ser circuncidados. E os judeus se apegavam a isso. Tanto que quando morria um bebezinho antes do 8º dia, que era o dia da circuncisão, eles diziam que um anjo circuncidava aquele bebezinho. Olha como eles eram apegados ao rito. E Paulo então ensina sobre a justificação de Abraão. No verso 11, ele diz assim, que Deus chamou Abraão, ele fez o sinal da circuncisão depois do seu chamado, para que fosse pai de todos os que creem. Então, logo, todos aqueles que creem em Cristo, que é a promessa, que é o descendente, são também filhos de Abraão. Ou seja, a igreja, os filhos espirituais. Não há dois povos de Deus. O povo de Israel e a igreja. Há um só povo de Deus. Povo da aliança, formado tanto pelos israelitas que creram no Messias, quanto pelos crentes que compõem a igreja do Senhor. Então há um único Deus e um único povo. No verso 12 ele vai dizer assim, que é para ser pai também dos que andam nas pisadas daquela fé de Abraão. E aqui eu quero voltar um pouquinho ao que eu disse de manhã, porque alguns de vocês não estavam. Fé não é pensamento positivo. Fé é a confiança no caráter revelado de Deus nas Escrituras. Tem muita gente que diz assim, ajuda em oração aí. Vamos fazer uma corrente, vai dar certo. É um pensamento positivo, vai dar tudo certo. Eu até fiz a brincadeira, falei, tem gente que compartilha aquelas mensagens de WhatsApp. Se você não mandar para mais 10 pessoas, você quebra a corrente. Isso não é fé, isso não tem nada a ver com a fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fundamento, aquilo que alicerça, aquilo que sustenta, das coisas que se esperam. O que é que Abraão esperava? Abraão esperava o Messias, o descendente prometido.
Então ele confiou na promessa de Deus, confiou na palavra de Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Não foram obras, foi a fé. A justificação é pela fé. Nós esperamos também a vinda de Cristo e a ressurreição dos nossos corpos. Portanto, essa crença é a prova das coisas que não se veem. Quem é aqui que viu Abraão? Quem aqui pode levantar a mão e dizer: pastor, eu vi Jesus na cruz, eu estava lá? Ninguém aqui vê. Mas nós cremos nas coisas que nós não vemos, que estão contidas na palavra de Deus. Isso é fé. Fé é confiança no caráter de Deus. Isso é fé bíblica. Não é fé como pensamento positivo. Tem uma música que ela é até contraditória, né? Porque ela diz assim: eu não morrerei até que eu veja as promessas se cumprindo. Aí tem um refrão que diz assim: eu tenho a fé de Abraão. Só que o Evangelho diz que Abraão morreu sem ver o cumprimento. O que escreveu a música esqueceu de ler esse texto na Bíblia. Crer é aguardar que a vontade de Deus seja cumprida. Então, isso é fé bíblica. E aí a terceira parte, Paulo explica a natureza da fé de Abraão, uma vez que Cristo ainda não tinha se revelado, do verso 13 ao 25. A partir daqui, Paulo vai dizer o seguinte: a lei não traz salvação. Vocês não serão salvos pela lei, porque a lei suscita a ira de Deus. A lei foi nos dada para revelar que Deus é santo, por isso que é chamada de lei moral, e que nós somos pecadores. Então, ao mesmo tempo, pecador, frase de Lutero, e ao mesmo tempo justificado. Porque a lei mostra que eu sou pecador, portanto, digno da ira de Deus, mas em Cristo eu vejo a justiça de Deus. Deus cumpriu a sua lei ao punir o seu próprio filho. E aqui Paulo vai explicar isso. Verso 14. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa aniquilada. Bom, se os herdeiros da promessa de Deus são aqueles que se preocupam em observar a lei, em praticar a lei, então a fé é vã. Então não há necessidade de fé e a promessa de Deus é aniquilada, é o que Paulo está dizendo. Não faria nenhum sentido se os judeus acreditassem que seriam salvos dessa maneira. Verso 15. Porque a lei opera a ira. Ou seja, quando eu olho para a lei de Deus, eu vejo que Deus é santo e que agora Ele está contra o povo, porque nenhum homem consegue obedecer à lei. Todos nós estamos em flagrante desobediência a Deus, se olharmos para a lei de Deus. Então, como é que nós podemos ver a razão da lei? Verso 16. Portanto, é pela lei para que seja segundo a graça. Então, a fé é a mão que se estende para receber a salvação. Como um mendigo, como um andarilho, como um necessitado que não tem nada, estende a mão em pedido de misericórdia e Deus dá a salvação. A salvação é um dom imerecido. Porque quando alguém faz algo para receber outra coisa em troca, não é favor. Você trabalha 30 dias para receber o que é por direito. Se o seu empregador, se o seu patrão não te pagar, você vai entrar na justiça, porque você quer o seu direito sendo cumprido. Então, eu trabalhei, eu mereço. O trabalho é meritocrático, mas a salvação não. A salvação não nos é dada como um pagamento. Olha, você foi tão bonzinho, você ajudou tantas pessoas, você sempre foi fiel no seu casamento, você educou bem seus filhos, você não mente, Não existe isso. A salvação, Paulo diz, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça de Deus.
Então eu olho para a lei, eu vejo que é impossível que eu cumpra a vontade de Deus. Portanto, a salvação é pela fé. E agora, irmãos, ainda no verso 16, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade. Não só aos judeus, mas todos aqueles que viriam depois de Abraão e que são chamados por Deus, segundo a fé. Nós, a igreja do Senhor, é isso que Paulo está dizendo. Tanto judeus quanto gentios. E aí ele vai concluir o seu argumento apresentando algumas atitudes e dificuldades de Abraão. Abraão encontrou várias dificuldades na sua caminhada pela fé. Primeiro, Abraão precisou crer que Deus o ressuscitaria dos mortos, versículo 17. Isso aqui é o cerne do cristianismo. Crer na ressurreição é o cerne da nossa religião. É o ponto principal. Quando nós participamos da ceia, é porque nós cremos que Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Quando nós participamos do sacramento, é porque nós cremos que um dia o Senhor também vai nos ressuscitar. Até que Ele venha, nós estaremos com Ele. Segundo, Abraão precisou aprender a esperar, verso 18 ao verso 19. Abraão tinha fé, mas ele não era um fideísta. A fé é racional, ela não é cega. O fideísmo é cego. Gente que diz assim, Deus fez e tá bom. Se a Bíblia está dizendo que Deus fez, mas não dá para entender. Não, isso não é fé. Deus deixou os acontecimentos ao longo da história registrados para que nós entendêssemos. Nós precisamos entender a nossa fé. Não é uma coisa cega, sem sentido, desnorteada, mas é racional. Nós entendemos a verdade de Deus que nos é revelada nas Escrituras. E Abraão era um homem amortecido, ou seja, ele era um homem idoso. Sara tinha o amortecimento do seu útero. Essa palavra amortecimento no hebraico é que dá origem à palavra necrose. Ou seja, Sara era estéril, não tinha condições de gerar filho. E ele precisou confiar. E ele precisou acreditar, mas não de uma maneira cega, mas sabendo que Deus ia cumprir a sua promessa. Terceiro, Abraão precisou vencer a dúvida e não se tornar um incrédulo, verso 20 ao 21. Houve momentos em que Abraão também teve dúvidas. Houve momentos em que ele pensou talvez em colocar seu servo. Houve um momento em que ela aceitou a sugestão de Sara para engravidar sua serva. Isso não significa que Abraão não cria em Deus, que ele era incrédulo. E aqui tem uma lição para nós. Às vezes nós passamos momentos de dúvida na nossa vida. Isso não significa que nós somos incrédulos. O incrédulo é aquele que rejeita Deus. Ter dúvidas, e às vezes a gente passa por isso. Meu Deus, por que esse sofrimento? Eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Tem gente que briga com Deus, né? Eu não aceito o Senhor passar por isso. Eu não consigo entender o que está acontecendo na minha vida. Por que eu estou sendo submetido a isso? Isso faz parte da nossa vida. Às vezes a gente vai mesmo questionar. E a gente peca. Mas isso não significa que nós somos incrédulos. Isso não significa que nós rejeitamos a Deus. O incrédulo é aquele que diz assim, olha, se Deus existe ou não, pouco me importa, eu vou viver a minha vida e eu não estou nem aí. Isso é incredulidade, é a rejeição. Os cristãos passam por momentos de turbulência e precisam aprender a confiar e obedecer a Deus. Em quarto lugar, Abraão estava convicto de que Deus poderia cumprir sua promessa. Versículo 22. Ele creu, ele confiou absolutamente no Senhor, pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu, mesmo vendo que sua esposa era já idosa, mesmo sendo ele já um homem de 99 anos,
Mesmo tendo que aguardar tantos acontecimentos, ele creu na promessa de Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Em quinto, meus irmãos, Abraão tornou-se um modelo de fé para todos nós. Verso 23 ao verso 25. O seu chamado tinha um objetivo: revelar o Evangelho, revelar o descendente, revelar o Messias e ser um exemplo para todos nós, tanto que ele está na galeria dos heróis da fé. Ele é parte das testemunhas que Hebreus 12 se refere. Portanto, nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, Abraão é uma das testemunhas. Assim também nós deixamos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Eu fico imaginando o que seria correr com paciência. Porque quando a gente corre, já pressupõe que você não tem paciência. Você está correndo, mas é correndo sem desanimar, confiante que Deus vai cumprir sua promessa. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E eu faço aqui, irmãos, algumas conclusões com aplicações práticas para nós. Primeiro, não pense que as suas obras podem te salvar, pois nem mesmo os judeus poderiam ser salvos pelas obras. Nunca pense nisso. Nunca se apegue a qualquer coisa boa que você tenha feito. Nós vemos uma geração que vai dar um prato de sopa, faz uma selfie. A pessoa vai doar uma cesta básica, tira uma foto para colocar no Facebook e dizer para todo mundo que está doando uma cesta básica. Não faça isso. Se você quer abençoar a vida de alguém, se você quer fazer uma boa ação, faça, Deus está vendo o que você está fazendo. Mas nunca se apegue a essas ações como se elas fossem meios de salvação, porque elas não são. Pessoas boas vão para o inferno. Pessoas bem intencionadas vão para o inferno. Pessoas sinceras em suas religiões vão para o inferno. Porque só há um caminho de salvação, e é Jesus Cristo. Segundo, não se sinta incrédulo só porque às vezes você duvida ou não entende algum acontecimento na sua vida. Não desanime. Talvez você esteja passando por um momento desafiador. Um luto, uma enfermidade, uma desavença familiar, uma crise financeira, um problema pessoal, um conflito de existência, uma crise emocional, estresse, angústia, depressão, insônia. Mas não pense que isso é incredulidade. Às vezes nós passamos por momentos difíceis para Deus amadurecer o nosso caráter. Terceiro e último lugar, espere confiante nas promessas de Deus, pois Ele ainda vai completar a obra que Ele iniciou quando Ele chamou Abraão. Então Deus chamou Abraão e começou uma obra, e ela continua. Ela passa por todos nós. Nós somos o povo de Deus, o povo da aliança. Amém, meus irmãos?